Sora está sendo abordado por uma garota desconhecida de maneira estranha. A garota então diz: "Você não vai resistir, certo? Afinal, ela o comprou. Para saber como chegamos aqui, precisamos voltar uma hora antes." Sora é um rapaz que deseja um emprego tranquilo e sem problemas. Ele usou isso como motivação para estudar bastante, passou no vestibular para uma boa escola e está aliviado porque sua vida não tem sido ótima até agora. Entrar em uma boa escola secundária lhe dá a chance de entrar em uma boa universidade, o que lhe garantirá um futuro estável. De repente, a campainha toca. Sora vai atender e encontra dois homens lá para cobrar uma dívida de seus pais. Sora pergunta quanto seus pais pegaram emprestado desta vez. Eles dizem que foram 50 milhões e querem que ele devolva o valor inteiro de uma vez. Sora diz chocado que é impossível. Mas os homens não se importam. Eles oferecem opções. A primeira é ser explorado até a morte em um barco de pesca no exterior, a segunda é se tornar brinquedo de alguém. Sora não consegue decidir, pois ambas as opções são terríveis. Os dois homens então o agarram e o levam. A vida normal de Sora no ensino médio passa diante de seus olhos, mas uma mulher bonita os impede e lhes entrega os 50 milhões. Sora está confuso, pois nem mesmo ele sabe quem ela é. Os homens perguntam quem ela é, mas ela não responde, apenas diz que está ali para pagar a dívida de Sora. Eles pegam o dinheiro e saem. Sora tenta entender o que acabou de acontecer, mas é demais para ele. Ele agradece a garota por tê-lo salvado, e ela sorri, dizendo que está tudo bem. Parece que 50 milhões não é um problema para ela. Eles concordam que os homens eram assustadores. Sora agradece novamente e diz que vai devolver o dinheiro a ela. Ele pergunta o nome e endereço dela, mas ela insiste que não precisa e segura a mão dele, dizendo que fez isso porque queria, então ela não precisa se preocupar em pagar de volta. Ela se aproxima cada vez mais, deixando Sora nervoso. Ele comenta que ela está ficando muito perto e ela começa a flertar, dizendo que é normal se apegar às coisas que gostamos. Isso deixa Sora ainda mais nervoso, mas ele fica chocado quando ela menciona que conhece o nome dele. Sora fica desconfiado, já que nunca disse a ela seu nome. Ele pensa que talvez ela seja cúmplice dos cobradores, tentando enganá-lo para aumentar ainda mais a dívida. A garota o tranquiliza, dizendo que ele não precisa ficar desconfiado do dinheiro, pois é fruto de seu próprio esforço, conquistado com seu próprio corpo. Isso faz com que pensamentos inadequados surjam na mente de Sora, e ele entra em pânico. Ele promete devolver o dinheiro, e a garota se aproxima, o empurra para baixo e fica por cima dele. Ela começa a abrir a blusa e sussurra em seu ouvido que é uma coisa que ela quer dele, que ele se case com ela. Ela sabe que é impossível para Sora devolver o dinheiro, então ele basicamente é algo que ela comprou. Ela começa a desabotoar a calça, mas Sora a impede de continuar. Ele comenta que há muitas coisas acontecendo e eles precisam se acalmar. Ela ri e diz que é fofo o fato de Sora ter dito para ela se vestir novamente. Ela explica que o que ela quer em troca de pagar sua dívida é que Sora se case com ela. Sora pergunta que tipo de troca é essa, e ela ri, dizendo que o ama. E é basicamente isso. Ela sempre gostou dele. Sora fica confuso e pergunta se eles já se conheceram antes. Ela sorri sedutoramente e pergunta se ele quer saber mais sobre ela, inclinando-se cada vez mais perto. Sora fica nervoso, e ela segura sua mão, dizendo que contará tudo se isso fizer com que ele corresponda aos sentimentos dela. Eles entrelaçam os dedos, e ela diz que dará a ele qualquer coisa que ele quiser. Novamente, pensamentos impertinentes surgem na mente de Sora ao ouvir que ela lhe dará qualquer coisa. Mas ele rapidamente volta à realidade e fica tímido. Ela chama essa reação de fofo. Ela explica que costumava ver Sora entregando jornais no bairro todas as manhãs. Ela sempre o via trabalhando duro, mesmo quando o clima estava ruim ou quando ele tinha um dia importante de prova. Ela ficou muito comovida com o esforço de Sora, o que a motivou a fazer o mesmo. Sora fica um pouco confuso por ela amá-lo apenas porque ele é esforçado. Ele se pergunta se o que ela está dizendo é verdade, mas ele vai com o fluxo e diz que, se eles vão se casar, talvez devam namorar primeiro. Ela ri e diz que é um bom ponto. Ela então fica chocada que Sora ainda quer mais razões pelas quais ela o ama. Ela pergunta se talvez ela não seja o tipo dele, entrando em pânico e pensando que ele a rejeitou indiretamente. Sora a corrige rapidamente, explicando que esse não é o caso. Para ele, poder se casar com uma garota tão bonita é como um sonho. A garota fica hesitada, mas Sora explica a ela que não valia a pena se casar com alguém como ele. Afinal, ele ainda tinha dívidas, e não importa o quanto ele trabalhasse duro, ele ainda não conseguiria ganhar tanto dinheiro. Ela explica a ele que não é assim, que se ela desistisse dele apenas por causa do dinheiro, nem se incomodaria em vir aqui. Ela pega a carta de aceitação para a Academia Maio e diz a ele que ser aceito aqui é realmente impressionante, e ele fez tudo isso enquanto trabalhava meio período. Ela então diz a ele novamente que gosta dele, incluindo o lado trabalhador dele. Sora fica lisonjeado. Ninguém nunca disse a ele que o ama tantas vezes e o elogiou tanto quanto ela acabou de fazer. Sua vida até agora tem sido infeliz. Ele estava lidando com problemas financeiros, e além disso, seus pais o abandonaram. Ele se sente culpado por ter desconfiado dela no começo, quando na verdade ela o ama. Sora se desculpa e explica a ela que não pode dar uma resposta agora, porque não quer dizer coisas que não significa. A garota interpreta isso como uma rejeição,
Sorri dolorosamente e se desculpa por causar tanto caos para ele, mas diz a ele que não vai desistir e eventualmente fará com que ele se apaixone por ela. Quando ela está prestes a sair, Sora rapidamente segura o braço dela e explica que só quer um tempo para poder dar uma resposta sincera a algo tão importante quanto os sentimentos dela. Ele quer levar as coisas passo a passo e conhecê-la melhor aos poucos. Ela pergunta se isso significa que ele vai se casar com ela. Sora fica tímido e responde dizendo que, após tomar as medidas adequadas, a garota grita de alegria e o abraça. Sora fica nervoso com seus canhões de leite maciços pressionados contra ele. Ela achou que a forma séria como Sora estava pensando sobre isso a fazia amá-lo ainda mais. Depois de tanto contato físico, Sora se afasta rapidamente e pergunta o nome dela. Ela se desculpa e se apresenta como Luna. Sora vai para a casa de Luna e fica chocado ao ver uma casa tão grande e luxuosa. Ele pergunta se isso realmente é a casa dela. Luna sorri e diz que, a partir de hoje, é a casa deles. Sora quase desmaia ao ouvir isso. Eles celebram com um bom jantar para comemorar a mudança de Sora. Luna está cansada depois de tudo o que aconteceu no dia, então sugere que vão para a cama cedo. Sora concorda. Mas todos sabemos que dormir não é a única coisa que eles vão fazer na cama. Sora está com preguiça de voltar para sua casa para pegar outras coisas, já que ele só trouxe o essencial. Mas Luna tem isso coberto e ela também cancelou o contrato da casa de Sora. Sora fica chocado e pergunta quando ela fez isso. Ela diz que fez enquanto ele estava dormindo e que também pediu permissão aos pais dele. Então está tudo bem. Sora fica chocado, pois ele não consegue nem entrar em contato com seus pais. Ela até disse a eles que ia se casar com o filho deles e que cobriria todos os pagamentos. Além disso, ela comprou uma viagem ao redor do mundo para eles. Sora, exausto após o banho, vai direto para o quarto e verifica o quarto antes de se deitar na cama macia. Ele então lembra o momento em que disse coisas constrangedoras para Luna e começa a ficar envergonhado com suas próprias ações, rolando na cama. Luna entra no quarto de pijama, apaga as luzes e senta ao lado dele. Sora fica mais nervoso à medida que ela se aproxima para ver se ele está dormindo. Ela sopra em seu ouvido, fazendo com que ele acorde. Ao ver Luna de pijama, os pensamentos de Sora ficam confusos. Luna o encoraja a ir para o lado dela da cama, mas Sora nega. Então Luna decide ir até ele. Sora fica tímido e obedece. Luna segura o braço dele e eles deitam. Sora começa a suar. Ele elogia a blusa dela, e ela diz que tinha algo mais fofo em mente, mas escolheu vestir essa porque pode mostrar a ele. Sora começa a entrar em pânico novamente. Ela pergunta sedutoramente se ele quer tocá-los, mas Sora, com uma força de vontade incrível, consegue se acalmar e puxa sua blusa de volta. Eles se acalmam, e Luna segura a mão de Sora, explicando quão feliz ela ficou quando ele levou a confissão a sério. Ela sentiu algo apertar em seu peito. O que quer que isso signifique? Então Luna se deita em cima de Sora, e ele começa a entrar em pânico, pois sua força de vontade não é forte o suficiente para isso. Luna se inclina para beijá-lo, mas recua rapidamente. Ela estava tentando fazer um movimento em Sora, mas ficou envergonhada por ter seu rosto tão perto dele. Mas naquele momento, não era a única coisa dura. Luna volta a seus sentidos e pede desculpas pelo que fez. Sora ainda está em estado de choque e se pergunta se isso vai acontecer todos os dias. Mas ele percebe que a escola está prestes a começar, então diz a Luna que, uma vez que a escola comece, a rotina deles vai mudar. Luna entende completamente. Sora se pergunta o que ela vai fazer quando ele não estiver lá. Então Luna diz para ele não se preocupar, porque a partir da primavera ela será colega de classe dele. Quando a escola começa e Luna entra na sala de aula de Sora, ele fica surpreso que ela realmente foi para a mesma escola que ele. Além disso, está na mesma turma. Luna se adapta facilmente e já faz parte do grupo de garotas populares. De repente, uma figura imponente aparece e pede às duas pessoas sentadas perto de Sora que se afastem, pois ele quer sentar lá. Eles rapidamente cedem os lugares. E ele era um amigo de Sora do ensino médio chamado Subaru. Subaru perguntou a Sora o que está errado, já que ele parece preocupado. Sora explica sua situação com Luna para Subaru. Subaru fica chocado e preocupa-se que ela possa ser uma assassina enviada para cobrar a dívida de Sora. Mas, para ser honesto, a única coisa que ela está cobrando é o pepino de Sora. Sora explica a Subaru que não acha que ela seja má pessoa. Subaru diz que talvez ela tenha sido tocada pela sua consideração pelos outros, porque na escola secundária ninguém se aproximaria dele, exceto Sora. No entanto, sua conversa é interrompida por Luna se aproximando de Sora e pedindo desculpas por não terem ido à escola junto. Ela sugere que ambos voltem para casa junto, mas antes que Sora possa responder, ele ouve pessoas conversando e se perguntam por que Luna estaria falando com esse cara aleatório. Sora se levanta rapidamente e leva Luna para um lugar mais privado. Ele se desculpa por ser tão abrupto, mas Luna fica empolgada por estarem sozinhos. Ela então coloca Sora em um leg lock, uma espécie de chave de perna, e o abraça. Sora fica vermelho e pede para ela soltá-lo. Mas ela insiste, dizendo que está tudo bem, já que ninguém está por perto. Sora então pede a ela para manter o relacionamento deles em segredo na escola. Luna pede uma razão para isso. Sora explica que ela é uma garota popular e se destaca, e ele teme que possa causar problemas para ela quando todos descobrirem que ela está casada com ele. Luna fica frustrada com o fato de que não podem ser carinhosos na escola. Ela começa a se desanimar, pois até entrou na mesma turma que ele para que possam fazer coisas um pouco impróprias juntos. Ela até imaginou que seriam elogiados como o casal perfeito na escola. No entanto, seus sonhos foram destruídos porque Sora quer manter tudo isso em segredo.
Luna rapidamente se levanta e pensa que viver uma vida reservada não seria tão ruim, afinal, isso reduziria as chances de outras garotas se apaixonarem por Sora. Ela concorda com a proposta de Sora. Ele fica chocado com a rapidez com que ela mudou de ideia. Mas Luna ainda está chateada com isso. Sora pensa que talvez esteja pensando demais, então ele permite que eles tenham um contato físico moderado. Sora explica que, agora que são um casal, não seria justo se as coisas fossem só de um lado. A bondade de Sora fez amá-lo ainda mais. Ela também achou isso muito fofo dele. Enquanto Sora está com Luna, ele elogia o uniforme dela, dizendo que fica realmente bom nela. Luna fica satisfeita ao ouvir isso. Sora explica que só a viu com roupas casuais, o que dava a impressão de que ela era mais adulta. Mas agora que a vê com o uniforme, percebe que eles têm a mesma idade. Sim, você ouviu certo. Eles têm a mesma idade. De alguma forma, posso garantir que Luna tem o corpo mais comum de uma garota de anime de ensino médio. Ela pergunta se devem lutar esta noite no uniforme escolar. Hoje marca o primeiro fim de semana depois do início das aulas. Luna convida Sora para almoçar e, oh meu Deus, você não pode me dizer que ela tem a mesma idade que Sora. Ela sugere que eles comam pizza, mas Sora diz que vai cozinhar. Ele se sente culpado porque eles sempre pedem comida, e ele não pode pagar a ela. Ele pensa que deveria pelo menos ajudar com as tarefas domésticas. Luna fica super animada com a ideia de poder comer refeições caseiras de Sora, mas ela sugere cozinhar com ele, já que assim parecerão mais um casal. Ela fica tão empolgada que não percebe que seus seios estão pressionados contra Sora. Luna se desculpa e vai se trocar para começar a cozinhar. Ela volta vestindo apenas um avental. Sora fica chocado ao ver isso e ela pergunta se ele quer ver o que tem por baixo. Luna sorri e diz que, se olhar por trás, provavelmente ele saberá a resposta. Sora fica envergonhado com a ideia de ver por trás dela, porque ele sabe que, se fizer isso, verá seus lábios, e não estou falando do lábio dela no rosto. Pensamentos mais travessos invadem a mente de Sora, fazendo parecer que foi atingido por um vazio ilimitado. Luna tira o avental, revelando que está usando apenas um maiô, mas isso ainda não melhora a situação para Sora. Ela diz que as reações de Sora são tão fofas que ela quer provocá-lo ainda mais. Sora rapidamente a manda vestir suas roupas para que possam começar a cozinhar. Sora fica realmente animado ao ver todos os ingredientes que Luna tem em casa. Luna pergunta se ele gosta de cozinhar. Sora diz que não tinha realmente escolha, porque antes ele tinha que usar o que tinha. Luna sorri para ele e diz que na próxima vez eles terão que encontrar um avental legal para ele. Sora sugere que façam um ensopado de carne. Luna diz que vai começar cozinhando o arroz. Ela começa a adicionar o arroz e também coloca um pouco de suco de uva. Quem deixou ela cozinhar? Sora se questiona sobre isso. Ele conclui que alguém rico como Luna provavelmente não cozinha muito, mas ele estava com medo de corrigi-la, pensando que isso poderia deixá-la irritada. Enquanto Luna tentava terminar sua bebida, ela derrama tudo sobre seus melões. Sora rapidamente vai até lá e limpa para ela. Sora continua deixando-a cozinhar e deixa a salada com ela. Quando a comida está pronta, Luna come um ensopado de carne e pensa que Sora é algum tipo de gênio. Sora explica a Luna que ter uma refeição assim é ótimo, pois o deixa feliz em ver o quanto Luna está gostando da comida que ele fez. Antes, Sora costumava cozinhar sempre sozinho, então ter a chance de cozinhar juntos é uma experiência divertida para ele. Ele também adicionou que é normal para um casal ajudar um ao outro com o que tem dificuldade e ele queria retribuir Luna de todas as maneiras possíveis. Luna levantou o dedo até a boca de Sora para impedi-lo e disse que ficaria feliz se ele pudesse chamá-la pelo primeiro nome e não pelo sobrenome. Sora fica tímido e a chama de Luna-chan. Sora e Luna estão se acostumando mais a viver junto. Eles fizeram uma lista de tarefas e metas, o que deixa Luna realmente feliz, pois reforça o fato de que eles estão vivendo ainda mais juntos. Luna para e olha para a lista novamente e percebe que algo realmente importante está faltando na lista. Sora, surpreso, pensou no que eles poderiam estar esquecendo. Luna revela que é quando, onde e por quanto tempo eles flertam. Ela explica a ele que isso é realmente importante, porque Sora sempre esteve recusando seus avanços. Sora inventou a desculpa de que não queria fazer coisas irresponsáveis com ela. Luna agarrou o braço de Sora e disse, mas você não disse que não seria justo para as demandas serem unilaterais. Sora começa a suar e percebe que cometeu um grande erro. Luna diz, não é também um ato irresponsável para o marido ignorar os desejos transbordantes de sua esposa. Luna explica a Sora que a proximidade física é um ato completamente normal para um casal. Sora pensou que talvez ela estivesse certa. Então eles elaboraram um plano para se acostumar com o flerte incorporando a proximidade física em suas vidas diárias. Sora começa a ficar nervoso, mas Luna explica que, uma vez que se acostumem com isso, será moleza. Luna abre uma lista de coisas que um casal deve fazer para aumentar sua intimidade, enviada por uma de suas amigas. O primeiro passo era de dar as mãos. Luna achou isso fácil, mas Sora não pôde dizer o mesmo. O segundo passo é se abraçar. Luna deu a Sora um olhar convencido ao dizer a ele para abraçá-la com toda a sua força. Sora reuniu coragem e foi fazer para isso. Ele percebe que Luna é bem macia,
mas começa a entrar em pânico novamente quando percebe que o canhão de leite dela está pressionando ele. Luna sorri e o abraça de volta. Ela então ri de como Sora estava desconfortável e disse que isso era muito fofo. Ela o chama de bom menino e continuam com o terceiro passo, que é beijar. Luna vira as bochechas para ele e espera. Sora pergunta se ele deve fazer isso na bochecha dela. Luna provoca dizendo: você estava planejando beijar meus lábios. Mais uma vez, Sora rapidamente recua suas palavras e se inclina mais perto dela. Ele começa a admirar as características faciais de Luna e começa a ficar nervoso. Ele se pergunta por que ela está tão tranquila com isso. Ele pensa: será que ela já teve um namorado antes, e graças à sua experiência passada, ela pode brincar com um garoto que ainda tem seu cartão V? Como ele? Luna lhe dá um olhar astuto e diz: talvez beijar seja um pouco rápido para nós. Ela sugere que o façam como próximo objetivo, mas antes que ela pudesse terminar a frase, Sora rapidamente se aproxima e a beija na bochecha. Ele admira o quão macias são suas bochechas e se desculpa por fazer isso tão repentinamente. Foi tão repentino que até Luna ficou surpresa com isso. Então ela continua rindo de todas as reações de Sora, mas Luna também está corando muito com isso. Sora pensou que havia chegado até aqui. Então ele continuará. Ele pergunta a Luna qual é o próximo passo, mas é para eles lutarem na cama. Luna, provocativamente, disse que não se importaria com isso, mas Sora, sendo o homem de Deus, recusa isso. Agora se passou um mês desde que eles começaram a morar juntos. Luna está super feliz porque tudo está indo bem, ou pelo menos ela achava. Ultimamente, ela sente que algo está errado com Sora. Outro dia, Luna convida Sora para irem juntos para casa, mas Sora disse que precisava ajudar o professor com algo. Então Luna disse que simplesmente esperaria por ele. No entanto, Sora insistiu que ela fosse para casa primeiro. Ele garante a ela que estará de volta antes do jantar e corre para longe. Luna fica triste porque costumavam ir juntos para casa todos os dias. Sora outra vez disse que iria à biblioteca para estudar. Luna se pergunta se deveria acompanhá-lo. Sora mais uma vez insiste e diz que ela já é inteligente e ele quer ficar sozinho para se concentrar nos estudos. Ela diz que parece que Sora está tentando se distanciar dela. Ela explica que entende que o tempo sozinho é importante, mas seus sentidos de mulher estão vibrando e sente que Sora está escondendo algo. Ela pensou se deveria segui-lo em segredo, contratar um detetive ou colocar um GPS nele, mas se detém e diz que não faria esse tipo de coisa novamente. Ela pensou que talvez estivesse apenas pensando demais, mas, assim que estava prestes a parar de pensar nisso, ela ouviu sua amiga terminando com o namorado, porque ele achava que ela estava fazendo coisas demais em seus encontros e estava sendo muito intensa para ele. Honestamente, que cara mais derrotado. Luna, então, começa a pensar que talvez também tenha sido intensa demais com Sora. Luna começa a ficar preocupada e se pergunta se Sora não gosta disso. Por que ele não diria isso? Luna olha tristemente pela janela e se pergunta o que deve fazer a respeito disso. Ela então se lembra de que, quando decidiram as regras de sua vida diária, Sora disse que faria o máximo de limpeza possível. Ela pensa que talvez Sora tenha entrado em seu quarto. Se ele fez isso, talvez seja por isso que ele está se afastando. Ela então se pergunta: será que ele descobriu sobre aquela coisa?